E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Thiago da Eletrônica Geral. Hoje eu vou continuar nas minhas aulas aqui de eletrônica analógica na unidade de amplificadores operacionais, falando sobre mais um circuito que eu considero básico, que é o filtro ativo passa-baixas. Mas antes eu gostaria de pedir para você já deixar aqui o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo, para que ele possa atingir o maior número de pessoas. Também já ative o sininho para você saber quando eu posto novos vídeos. E vamos lá. Bom, o filtro ativo passa-baixas de primeira ordem, né? Então ele é um circuito básico com amplificadores operacionais, ele tem essa configuração aí, típica. Lógico, você pode construir filtros passa-baixas de outras formas, né, mas essa é uma configuração bem clássica do filtro ativo. Ele basicamente ele é um circuito com uma resistência série conectada à fonte de sinal e uma realimentação negativa formada por um arranjo RC, uma rede RC, como dizem, né? Beleza. Como é que a gente pode prosseguir na análise desse circuito? Não é uma boa ideia você fazer uma análise no domínio do tempo, ou seja, tentando levantar a equação da corrente do capacitor, fazendo um lei de Kirchhoff e tudo mais. Por quê? Porque você vai encontrar uma equação diferencial que você vai ter que resolver. E essa equação diferencial em si, ela não tem muita utilidade, porque como ele é um filtro, a ideia é que ele seja um circuito seletor de frequências, ou seja, ele tem que trabalhar no domínio da frequência. Então, se você não conseguir enxergar ele neste domínio, o resultado do seu equacionamento vai ser um pouco inútil ou muito confuso para você interpretar corretamente o seu funcionamento, né? Então, para isso que a gente vai fazer? A gente vai usar o domínio da frequência e eu vou usar a analogia com o amplificador inversor. Se você não entende o que é domínio da frequência, provavelmente esse vídeo está muito avançado para você, né? Se você quiser saber mais, existem outros canais aqui no YouTube que tratam sobre análise de sistemas lineares. Eu vou deixar um link na descrição do canal do professor Luiz Aguirre, que é um colega meu lá do FMG, muito bom sobre análise de sistemas lineares, controle de sistemas lineares e identificação de parâmetros. Lá vai ter algum conteúdo que vai ser útil para você, para entender mais um pouco sobre análise de sistemas lineares, o que é domínio da frequência, domínio do tempo, Laplace, Fourier, por aí vai. Beleza? Então vamos embora. Então, prosseguindo, qual que é a ideia? Então eu vou tratar cada um daqueles arranjos, cada um daquelas redes de componentes como impedâncias. E elas são impedâncias. Se eu olhar esse circuito agora, eu tenho exatamente um amplificador inversor. E a gente já sabe de outras aulas que o ganho desse amplificador vai ser menos a impedância de realimentação Z2 ali, dividido pela impedância série Z1. Beleza? Então é isso. Agora, no meu filtro passa-baixas, eu sei que Z1 é a resistência de entrada e Z2 é o paralelo da resistência RF com a reatância capacitiva do capacitor que está em paralelo com ele, né? É só isso. Agora, como que a gente trata essa reatância capacitiva, né? Bom, tem várias formas de você tratar isso aqui. Quando a gente fala de filtros, normalmente o pessoal gosta de trabalhar no domínio de Laplace, né, com a variável S, porque você pode sair com funções de estabilidade e tudo mais. Mas eu sei que para a grande maioria das pessoas que não está no curso superior, talvez essa abordagem seja um pouquinho excessiva. Tem outra forma, que é também uma variação, um caso particular ali do domínio de Laplace, ou também pode ser chamado de caso de Fourier, mas que a maioria das pessoas aprendeu como sendo a forma do regime permanente senoidal, né, que se estuda lá em análise de circuitos alternados, né? Então talvez seguir por aí seja mais simples. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou chamar a reatância capacitiva como 1 sobre J ômega C, onde J é a variável imaginária e ômega é a frequência angular do meu sinal, né? Então 2π vezes a frequência linear em Hertz, né? É isso. Se eu fizer essa substituição agora, no Z2, eu vou encontrar que o paralelo de RF com XC tem que dar igual a RF sobre J ômega RF vezes C mais 1. Basicamente isso. E como eu já sei que o ganho do meu circuito é Z2, menos Z2 sobre Z1, ele vai se tornar, fazendo um pouquinho de manipulação, claramente, menos RF sobre R, que é o ganho do amplificador inversor que existiria se eu não tivesse o capacitor, vezes um fator aí que é dependente da frequência, que é 1 sobre 1 mais J ômega RF vezes C. Beleza? Então, esse é o ganho do meu circuito. Se você estiver mais familiarizado com os termos de análise de sistemas lineares, isso aí também é chamado como a resposta em frequência do meu sistema, né? Agora, isso é um número complexo, né? Existem várias formas de você enxergar um número complexo. Uma delas é você fazer uma separação para
uma representação polar, onde eu tenho um ganho, né, um módulo desse número complexo, e onde eu tenho uma fase desse número complexo. Eu não vou entrar em detalhes dessa matemática, né, mas é isso aí. Você consegue, a partir da equação primeira, encontrar esse módulo, esse ganho, usando os artifícios de análise de números complexos, que a gente aprende no segundo grau, na maioria das vezes. Beleza? Agora, olhando para essas duas equações, né, que representam a resposta em frequência do meu circuito, ou o ganho do meu circuito, o que eu posso dizer? O que acontece quando a frequência for nula, ou seja, frequência zero? Frequência zero, para quem não sabe, é igual eu estar em corrente contínua. Ou seja, se eu aplicar um sinal de corrente contínua na entrada do meu filtro passa-baixas, como que o ganho desse circuito se comportaria? Neste caso, é só fazer a frequência igual a zero, nessas duas equações, a gente vai ver que a gente vai ter um módulo de ganho igual a RF sobre R e uma fase que tem que ser igual a 180 graus. Beleza? Ou seja, compondo essas duas coisas significa ter um ganho igual a menos RF sobre R. Ou seja, em corrente contínua, o capacitor se comporta como um circuito aberto, ele sai do meu circuito para fins de análise, e aí eu tenho um amplificador inversor tradicional. Agora, e se eu tiver uma frequência muito elevada? Vamos supor, tendendo ao infinito. Agora, se a frequência for muito grande, o módulo tende a zero e a fase tende a 90 graus. Né? Ou seja, eu não estou amplificando nada, porque independente da amplitude do meu sinal de entrada, a saída é zero. Bom, então eu sei os limites desse ganho, mas eu não sei a priori como ele se comporta no meio. Pô, eu sei que ele vai sair de um ganho RF sobre R para um ganho zero, e a fase sai de 180 para 90. Agora, como que ela se comporta? Qual a trajetória desse circuito? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essas duas equações e nós vamos variar a frequência, traçando esses dois gráficos. E esse gráfico aqui é chamado de diagrama de resposta em frequência, porque ele mostra a evolução do ganho e a evolução da fase em dois plots diferentes. Muita gente chama isso de diagrama de Bode, mas isso não é um diagrama de Bode, isso é um diagrama de resposta em frequência, são coisas diferentes. E é o seguinte, primeiro eu vou plotar o gráfico da resposta do módulo. Se eu variar a frequência de zero até infinito, o que eu vou encontrar é o seguinte, eu estou desenhando aqui uma escala logarítmica no eixo Y, tá? E também pode ser visto como escala logarítmica no eixo X também, estou só fazendo uma representação. O que vai acontecer? Como a gente já disse, em frequência zero, né, eu tenho um ganho que é igual a RF sobre R. Né? Como aqui é logaritmo, eu estou fazendo uma conversão para dB. Então, estou fazendo 20 log na base 10 desse ganho. Essa é a definição de representação em decibéis. Beleza? Joia. Agora, a variação da frequência não necessariamente faz esse ganho variar muito no primeiro momento. Ele vai ficar muito próximo do valor DC dele, do valor em corrente contínua, durante um certo período. E a partir de uma determinada frequência, que eu chamo de frequência de corte, esse ganho começa a cair mais intensamente. Se eu fizer um plot logarítmico, eu vou ver esse caindo linearmente com uma inclinação igual a menos 20 dB por década. Ou seja, a cada vez que essa frequência for multiplicada por 10, o meu ganho vai cair 20 dB. Ou seja, ele também vai ser atenuado por 10. Beleza? Bom, e a fase? A fase é um pouco diferente. Ela começa em 180 graus, ela também se mantém constante durante um certo período, mas ela começa a decair bem antes da frequência de corte. Na verdade, em torno de uma década abaixo da frequência de corte, ou seja, frequência de corte dividido por 10. Beleza? Ela começa a transitar, também linearmente, pensando num plot logarítmico, né? E ela atinge o seu valor final, que é de 90 graus, como a gente discutiu, a uma década acima da frequência de corte. Então esse é o gráfico, né? Esse é o plot de todo o filtro ativo passa-baixas, de primeira ordem. Né? O que vai variar aqui são os valores, né? Dependendo dos componentes que você seleciona, dos 3 componentes, o ganho em si vai mudar, a frequência de corte vai mudar, mas o formato do gráfico vai ser sempre o mesmo, beleza? Algumas questões só de nomenclatura, né? Ele é chamado de filtro passa-baixas por quê? Porque se você olhar para o gráfico do módulo, você vai ver que existe uma região onde o ganho se mantém bem constante. Essa região aqui eu estou rachurando, né? A gente denomina de banda passante,
E outro termo comum é BW, que é bandwidth, né, que já vem do termo em inglês, que é largura de faixa. Beleza? Então, você determina se um filtro é passa baixas, passa faixas, rejeita faixas ou passa altas, dependendo de onde está definido essa banda passante. No caso do passa baixas, é uma região de baixa frequência, que vai de 0 Hz até a frequência de corte. Beleza? Agora, como que a gente encontra para um determinado projeto qual é a frequência de corte? Bom, aí vem, também da teoria de sistemas lineares, uma outra análise, que esse gráfico bem quadradinho que eu desenhei é uma representação simplificada. Você vai ver uma curva que vai usar essas retas que eu desenhei como envoltória, né? E ela tem um decaimento bem próximo dessa região da frequência de corte. Por definição, né, eu vou só chamar aqui o meu ganho DC como K, só para ter esse nome. Por definição, a frequência de corte vai acontecer quando eu tiver uma queda de 3 dB em relação ao meu ganho DC, ao meu ganho K, beleza? De uma forma geral, a frequência de corte acontece em K menos 3 dB, onde K tem que estar em dB também, porque senão eu estou somando banana com laranja e não adianta nada. Joia? E se eu olhar aqui para a minha equação, significa que quando o termo que tem a raiz quadrada ali for igual a menos 3 dB, é o momento onde eu vou ter essa região, esse ponto da frequência de corte. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse termo e igualar ele a menos 3 dB. Ou eu posso pegar esse termo aí tradicional, fazer o 20 log dele, transformar ele em dB e fazer a matemática, ou eu posso fazer o contrário, pegar menos 3 dB e transformar isso para um número decimal normal. Né? Se eu fizer essa conta, né, essa conta inversa de dB, eu vou encontrar que menos 3 dB é igual a 1 sobre raiz de 2. Beleza? Olhando para a equação, fica muito fácil. A frequência de corte acontece quando ômega-c, RF, C, isso tudo ao quadrado, for igual a 1. Não é? Para dar o argumento da raiz quadrada igual a 2. E aí, simplesmente manipulando isso, eu vou encontrar que a frequência de corte para um filtro passa-baixas é igual a 1 sobre RF vezes C. Uma equação bem simples. Então, percebam que eu já tenho todas as informações para poder entender como que o circuito filtro passa-baixas vai funcionar. Eu sei determinar qual que é a frequência de corte, eu sei determinar qual que é o ganho DC, eu sei como que as curvas de ganho, né, tanto o módulo quanto a fase, se comportam com a frequência, então tem todas as informações para poder entender esse filtro. Beleza? Com esse circuito eu encerro aqui a minha descrição dos circuitos básicos de amplificadores operacionais. Quer dizer que são só esses circuitos básicos? Não, existem vários circuitos que vocês podem considerar como básicos, depende do que você quer analisar e o que você quer trabalhar, qual que é a área de seu maior interesse. Né? Existem vários tipos de filtros, eu não quero me delongar demais em filtros, porque é uma infinidade deles. Né? Você pode pensar também em circuitos com formadores de tensão, retificadores de precisão, amplificadores por esterese, osciladores e tudo mais. Né? Mas eu gostaria de abordar alguns temas em outras áreas dessa minha série de vídeos. Né? Mas se vocês acham que ficou faltando algum circuito que é muito importante de amplificadores operacionais e gostariam de eu fazer um vídeo para incluir nessa série, deixa aqui no comentário para mim, que eu vou analisar as respostas e aí, dependendo, eu faço aulas complementares para poder expandir esse conteúdo, beleza? Você pode perguntar aí, Thiago, como é que eu faço para fazer análise de um filtro passa-altas? Bem, a análise é exatamente igual ao que eu fiz aqui. Você vai transformar em impedâncias, vai fazer uma analogia com o amplificador inversor, vai calcular a resposta em frequência do seu circuito e pronto, beleza? Não tem nenhum mistério. A dificuldade começa a surgir em circuitos de segunda ordem, Sallen-Key ou coisa parecida, não porque a teoria é diferente, mas porque o circuito é muito mais chato de analisar, beleza? Então galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deem um like para ajudar na divulgação, compartilhe esse vídeo com seus colegas, deixe os comentários aqui abaixo para a gente poder interagir melhor. E é isso aí. Um grande abraço, até a próxima, tchau!